Tô fazendo essa claquete aqui, que como vocês podem ver, eu estou com um microfone novo. Quero saber a opinião de vocês, inclusive, sobre o áudio, se melhorou muito. Antes eu gravava com o áudio da própria câmera e realmente tinha muitas pessoas que reclamavam e achavam que tinha que melhorar isso. Eu ganhei esse microfone, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um microfone Boya, ou BYM1. E eu quero saber a opinião de vocês, se melhorou realmente bastante o áudio. Bom, eu já devia ter gravado um vídeo sobre esse tema há muito tempo, que é o tema da morte. A morte é muito importante para o ateísmo e agora que aconteceu o falecimento do Ricardo Boechat, eu acho que se tornou pertinente tratar desse tema nesse momento. O Ricardo Boechat, para quem não sabe, ele era ateu e para mim, particularmente, ele era uma pessoa importante. Durante algum tempo, eu passava as manhãs no carro escutando o seu programa e uma coisa me chamava muita atenção, que é a diferença entre o Ricardo Boechat no rádio e o Ricardo Boechat na televisão. No programa de televisão ele tinha um ar muito mais sério e no programa que ele fazia na rádio ele se dava a liberdade de ser mais brincalhão e de certa forma a trabalhar de forma mais com mais entretenimento, digamos assim. E com o falecimento do Ricardo aconteceu uma coisa que era esperada. Muita gente encher o saco dele ou atacar a imagem do Ricardo por causa não só do ateísmo, mas por causa da discussão que ele teve com o personagem aí famoso do cenário político nacional, que é o pastor Silas Malafaia, né? Além disso, tem um programa que ele foi, eu acho que foi aquele Agora é Tarde, que ele fez uma brincadeira sobre ele teria que anunciar o fim do mundo, ele fez uma piada ali, eu vi os comentários também daquele vídeo, eu fiquei bastante incomodado com aquilo, porque ele estaria brincando com a religião, falando sobre o anúncio do fim do mundo, o anúncio do fim dos tempos e tal, e aí o pessoal reagiu com rage, né, com raiva, e usaram isso nesse momento, dizendo, agora você não vai mais anunciar o dia do juízo final, porque você faleceu, ou agora você vai ter que prestar contas a Deus e tudo mais. Bom, isso me incomoda bastante. E vamos lá. Eu quero usar esse espaço que eu tenho no canal para falar um pouco sobre esse tema, que é o tema da morte e do ateísmo, a relação que o ateísmo eventualmente tem e que as pessoas ateias têm com a morte. Primeira coisa que precisa ficar clara quando a gente trata um tema desse tamanho é considerar que as pessoas são indivíduos. Cada pessoa reage a cada coisa de uma maneira diferente. Isso acontece em qualquer grupo e isso tem sido muito negligenciado, sobretudo por causa de questões políticas, que é muito fácil você tratar, muito melhor para propaganda política, que você trate grupos inteiros como se eles fossem uma espécie de grupo homogêneo, que você critica todo de uma vez, porque aí você consegue fazer sua propaganda política melhor, você atinge um número maior de pessoas, você faz ataques que se encaixam melhor nas opiniões de vários grupos diferentes que são opostos a algum tipo de grupo, e eu vou especificar, eu vou deixar claro o que eu quero dizer com isso. Com essas brincadeiras, essas implicâncias, essas discussões, surgiu na internet uma reação de várias pessoas dizendo o seguinte, publicando manchetes e textos com o seguinte título: evangélicos dizem que Ricardo Boechat isso ou aquilo, ou que ele merece, que ele mereceu, que ele não deveria ter brigado com o ungido de Deus e que ele estaria pagando por causa disso, qualquer coisa nesse sentido. Tem um problema nesse tipo de descrição que
em um sentido ela é verdadeira, porque a construção da frase, quando você fala evangélicos fizeram X, realmente são uns evangélicos. Só que quando você escreve dessa maneira, fica parecendo que foram todos, parece que é a classe dos evangélicos que fez aquilo. E isso é muito problemático, porque você cria um ataque a um grupo inteiro, realmente. É isso que fica exposto quando você cria esse tipo de título. E isso acontece com todos os grupos políticos possíveis. Então, acontece alguma coisa no governo Bolsonaro aí, que o governo fez alguma porcaria, e aí sai um pessoal na defesa. Então aparecem publicações no Facebook, textos, um monte de coisa dizendo assim: a direita reagiu dessa maneira protegendo o Bolsonaro. Ou então alguma feminista faz besteira, que é um alvo fácil aí, porque tá todo mundo puto com algumas manifestações. Então fala assim: as feministas fizeram X. E aí você acaba atacando o grupo inteiro e não especificando conduta. E isso é bastante irritante e não descreve exatamente como as coisas são na realidade, certo? Então isso tem me causado algum incômodo. Por sua vez, eu acho importante apontar isso, quer dizer, o fato de que alguns evangélicos foram completamente desrespeitosos em relação à morte do Ricardo Boechat, não significa que todos são desrespeitosos. Isso aqui não apagou. Uai, agora foi. Então eu acho importante demais que isso fique claro. Infelizmente meu alcance ainda é pequeno no YouTube, quer dizer, essa minha mensagem não vai alcançar muita gente, o comportamento certamente vai se manter como normal, todo mundo vai continuar fazendo esse tipo de generalização absurda. Enfim, não tem como evitar. Mas sempre que eu puder, eu vou poder ressaltar, sempre que eu puder, eu vou ressaltar esse tipo de problema, nesse tipo de abordagem. Ela é errada, não deve ser feito dessa maneira. Quer dizer, se você pretende se ater à descrição de fatos, você quando fala assim, evangélicos fazem isso, cristãos fazem isso, ateus não sei o que, isso é uma espécie de criação de título que chama atenção, uma espécie de bait, né, para chamar atenção, porque o pessoal que tem raiva desses grupos vai usar esse título a seu favor no seu discurso, vai acabar compartilhando aquilo, então a mensagem acaba ganhando mais visibilidade quando ela é feita dessa maneira. Mas é ruim, descreve a coisa de maneira equivocada, quer dizer, não é equivocada, mas induz a erro as pessoas. Mas não é sobre isso que eu quero tratar exatamente sobre essa coisa da morte, especificamente em relação aos ateus, ao ateísmo, à concepção de vida em que não devem existir deuses ou Deus. Bom, primeira coisa, a princípio não existe uma relação direta, objetiva, entre existência de deuses ou Deus, e aí a partir de agora eu vou falar só a existência de Deus no singular, para facilitar o discurso, para não ficar enchendo o saco com essa frase longa, né? Então, sobre a existência de Deus, não há relação da concepção sobre a existência de Deus com imortalidade da alma. Não há uma relação necessária. Porque, por exemplo, pode ser que exista uma espécie de criador do universo, um idealizador do universo, ou qualquer concepção que você possa pensar de criação subjetiva do mundo objetivo, e ainda assim os seres mortais serem mortais. Morreu, acabou. Certo? Então, ainda que existisse Deus, ou ainda que exista Deus, isso não significa que a vida continua depois da morte. Você pode morrer e simplesmente apagar para sempre a sua possibilidade de perceber, de raciocinar, de qualquer coisa, certo? Só que a tradição religiosa, não só a ocidental, muitas tradições religiosas vincularam de alguma maneira concepções de existência, de entidades superiores e criadoras com a continuidade da vida mesmo, compreendida de uma maneira ou de outra após a morte. Depois da morte tem mais alguma coisa, que você vai para lá e
a concepção do que é essa coisa varia, inclusive dentro de um universo de perspectivas cristãs, a concepção de céu e inferno pode variar de várias maneiras diferentes. Pode ser uma concepção mais próxima de uma reprodução do que a gente tem aqui, com uma felicidade eterna após a morte, e o inferno, por outro lado, de, sei lá, solidão, tristeza. Você pode pensar em concepções mais físicas que tentam reproduzir não a realidade mental, mas, sei lá, o cara vai sofrer realmente, ser torturado depois da morte se ele for pro inferno, qualquer coisa assim. Existem várias concepções dessas. Isso precisa sempre ser destacado, porque embora o cristianismo goze de uma palavra única para identificá-lo, existe uma pluralidade nessa unidade. O cristianismo tem em volta de si um símbolo, o Jesus Cristo, e um arcabouço. De repente, a gente pode colocar dentro desse arcabouço a própria Bíblia, o texto bíblico e tudo mais, mas as interpretações do texto bíblico como um todo variam. Então as concepções das pessoas variam sobre o que acontece depois da morte, e quem é beneficiado com o céu e quem não é beneficiado com o céu, e todas essas discussões. E eu quero tratar sobre isso de um ponto de vista ateu, do ponto de vista do ateísmo. Considerando que podem existir concepções que eu julgo até meio estranhas, de reencarnação sem Deus. Você pode acreditar que a vida é um ciclo mecânico, que você não tem como apagar, nada se cria, nada se destrói, então a alma, ou sei lá o que você quer chamar de, que dá o motor para o seu movimento corpóreo, ele pode continuar existindo e migrando de um corpo para outro. Tem umas coisas meio amalucadas assim, que não necessitam de crença em deuses. Só que, via de regra, o normal, o majoritário, é que pessoas ateias tenham concepções mais ligadas ao materialismo, que compreendam a mente humana, isso que você entende como você, como uma espécie de epifenômeno resultante do mecanismo do organismo humano. E isso seria de algum modo, talvez comparável, talvez mal comparável, mas em alguma medida comparável com o hardware gerando programas dentro de um software. Quer dizer, emana um programa de computador da estrutura material e tal. Então, existem várias maneiras, várias concepções nesse sentido, só que a maioria delas, por parte dos ateus, é assim. Então, para essa concepção, normalmente as pessoas gostam de tratar o ateísmo como uma razão para desvalorizar a vida, ou qualquer coisa assim, né? Porque o ateu, cita-se muito a frase de Dostoiévski, né? De que se Deus não existe, tudo é permitido, ou coisa assim. Mas em relação ao valor da vida, que normalmente é tratado como um dos valores mais altos que as pessoas religiosas têm e tudo mais, o valor da vida é muito elevado em relação ao ateísmo, se você pensar racionalmente. Porque tudo que eu conheço, tudo que eu já vivi, tudo que eu já experimentei, tudo que eu já experienciei, tudo que eu já experienciei, existe essa palavra? Tudo que eu já passei de bom, eu só passei porque eu tô vivo. Então a vida que eu tenho é uma condição fundamental para tudo que eu gosto e que eu já gostei, que eu já curti. E no momento que cessa isso, acabou. Eu não tem mais experiência, não tem mais diversão, não tem mais curtição, não tem mais nada. Não tem as coisas boas e também não tem as coisas ruins, evidentemente. Mas isso deve fazer a pessoa valorizar a vida, normalmente, se você pensar racionalmente. Porque ela é a condição para tudo que você é, tudo que você fez,
tudo que você já gostou algum dia. Então, eu acho importante destacar essas coisas porque há uma propaganda anti-ateísta que mancha a nossa imagem de que a gente não ligaria, que as pessoas que são ateias não ligariam para a vida. Eu acho até muito estranho quem fala assim, eu gostaria de... eu não gostaria de viver mais, eu gostaria de viver só o suficiente e tal. Pensar em coisas como suicídio, discussão sobre suicídio. Cara, se uma pessoa está pensando em suicídio é porque ela está sofrendo bastante com alguma coisa na vida dela que ela está querendo negar tudo. Você percebe? É tudo que existe. Não existe, para uma concepção ateísta, não existe nada fora daqui. Só existe aqui. Então a morte é uma coisa muito complicada, é triste do ponto de vista ateísta. É o fim de tudo, de tudo. Então, quando a gente vê essas pessoas tratando o Ricardo Boechat da maneira que a gente viu tratando, desejando o pior para ele depois da morte, né? Desejando que ele vá para o inferno, coisas assim, e se regozijando disso, ficando feliz com isso, é um pouco perturbador. Na verdade, para mim, pelo menos, é bastante perturbador. Porque já aconteceu uma coisa terrível com a pessoa. Ela deixou de existir aqui, deixou de... não vai ver mais os familiares que gosta, que ama e tudo mais. Então eu acho bastante triste, porque ele não é uma pessoa que fazia mal para as outras a ponto de despertar essa vingança, essa sede de vingança toda, de vontade de que a justiça seja feita porque eventualmente ele tenha brincado com a figura divina ou porque ele brigou com o Silas Malafaia ou qualquer coisa assim. Seja como for, eu gostaria de dar uma abordagem a isso agora ao final, mais histórica sobre esse assunto. Eu já fiz um vídeo bastante longo, eu acho que é um dos vídeos mais longos desse canal, que eu falo sobre a religião como um panóptipo. Panóptipo é uma estrutura criada imaginada por um filósofo inglês, o Jeremy Bentham, que é um filósofo do utilitarismo, né, que é funcionou como uma das bases do liberalismo. O utilitarismo é um tema interessante a se abordar, tem várias facetas mais atuais, inclusive. Mas a ideia do Jeremy Bentham era criar uma espécie de estrutura de vigília que você otimizasse a vigília, por exemplo, numa prisão. Então você cria a estrutura assim, em volta, as prisões ficam em volta, assim, abertas, e você coloca uma torre central, e dentro da torre central ela fica observando todas as celas. E nessa observação de todas as celas, as pessoas que estão nas celas, elas não conseguem ver as pessoas que estão na torre central. Então essa torre central é uma vigília possível, só que como você não consegue ter certeza que você está sendo vigiado, você teria uma espécie de comportamento de precaução, evitar fazer as coisas erradas que são consideradas erradas, para você evitar ser punido. E aí nesse vídeo eu falo como a religião, não a cristã, mas várias religiões, funcionam como uma espécie de panoptismo, abstraindo da figura dessa estrutura projetada, pensada pelo Bentham, para um conceito. Quer dizer, se existe uma figura super poderosa e que tudo vê e que tudo sabe e que julga o seu comportamento, então quando você vier a falecer e você vai para o juízo final, esse juízo final, que é justamente um julgamento final, ele julgaria justamente seu comportamento. Opa, bati aqui. Julgaria justamente seu comportamento. Então, julgando seu comportamento, você
ainda que você não possa ver a entidade que está te julgando, você, tendo essa perspectiva da existência desse tipo de panoptismo de Deus, você então teria um comportamento adequado. Ou que se entenda adequado, ou que você entenda adequado aos olhos dessa entidade. Então, é muito para trás no tempo que isso surgiu. Isso não foi no cristianismo que surgiu. A gente tem, por exemplo, na religião egípcia, né, a figura da psicostasia, que é justamente um juízo final, onde Osíris, ao final da vida das pessoas, após elas passarem por um certo jogo ali de etapas, você chega no julgamento final e você tem que fazer confissões negativas, segundo o de Ísis e Osíris, né? Que você proclama que você não fez, sei lá, você não matou, você não roubou, você não fez certas coisas, e aí o seu coração é pesado. Sendo pesado, você tendo feito as coisas boas, você sobrevive, senão a sua alma é dilacerada, né? E você perde a existência, você deixa de ser, né? Digamos assim. Enquanto as pessoas que fizeram as coisas certinhas sobrevivem após a morte. A vida, de alguma maneira, continua após a morte. Então, essa figura do panoptismo é normal e está introjetada na cabeça das pessoas. E ela serve para uma espécie de panoptismo para controlar o comportamento das pessoas. A pessoa se autorregula por ter dentro da cabeça dela certa estrutura de pensamento e crença de que ela está sendo vigiada. E aí muita gente replica isso e acha, claro, não está sendo só ela vigiada, mas todos estão sendo vigiados, e então as pessoas vão pagar pelos erros que cometeram, enfim. Tem uma concepção que eu venho falando para vocês há muito tempo, que é a concepção que eu tenho insistido para que vocês tenham, que é de pessimismo antropológico. Só que esse pessimismo antropológico que eu prego, né, assim, para todo mundo, não é uma ideia que deve deixar você pessimista em relação à vida ser uma porcaria. Não é isso. É porque, na verdade, o pessimismo em si, amplamente considerado, é um primeiro passo para, se você se você não perder a esperança, né? A esperança, que é a última coisa que fica na caixa de Pandora. Você tem que ter a esperança de que você pode melhorar alguma coisa. Então eu tenho pregado que vocês têm que ter pessimismo antropológico, todo mundo deveria ter pessimismo antropológico, não em relação às outras pessoas, em relação a si próprio. Você tem que saber, por exemplo, questões de moral são muito menos questões intelectuais, de ter uma ética correta. Ah, porque eu tenho uma ética que é super lógica e não sei o quê. Essas questões morais, normalmente elas, no vamos ver, são no dia a dia das pessoas. Não tem a ver com estruturas de raciocínio aperfeiçoadas para saber qual é o comportamento correto em tal ou qual situação. Às vezes a coisa é muito simples, todo mundo sabe que você não pode receber certo tipo de vantagem, que isso é inadequado. Todo mundo sabe que você não deve passar por cima de certas pessoas para ganhar algumas coisas. Todo mundo sabe que você deve evitar mentiras, você deve falar sempre... quer dizer, eu digo evitar mentiras porque às vezes tem um momento que você é melhor que você não seja rude, dizendo assim, alguma pessoa pergunta, eu tô bonita, não sei o que, você não vai falar algo que você tá pensando todas as vezes, você tá horrível, não sei o que, você pode amenizar, ser eufemista e tal, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, em geral, as coisas sobre moral, mais especificamente, não são grandes questões complexas, paradoxais, não, é no dia a dia, da vivência e tal. E o grande problema para essas questões do dia a dia e da vivência é menos raciocínio e mais conseguir lidar com seus próprios interesses, conseguir resistir a tentações de ser um escroto para ganhar alguma coisa, por exemplo, ser mentiroso, ser
passar por cima dos outros, diminuir alguém para poder ganhar alguma coisa, esse tipo de coisa. Então as coisas são, em geral, na regra do dia a dia, mais simples do que intelectualismo, certo? Então, quando eu digo pessimismo antropológico em relação, por exemplo, à moral, é o seguinte: a gente faz besteira o tempo todo. O tempo todo a gente é egoísta. O tempo todo a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente sabe que seria o melhor para as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente ficou com preguiça, a gente tava com raiva, a gente, sabe, você soma esses que são, por exemplo, na tradição cristã, os pecados capitais e tal, que todo mundo faz, cara. A gente tem egoísmo, a gente tem raiva, a gente às vezes é seduzido por alguma coisa e deixa isso turvar a nossa impressão sabe? Quando eu digo seduzido, não só sexualmente falando, mas às vezes a pessoa diz: ah, você é tão te elogia demais e te deixa envaidecido, te dá vaidade, aí você fica vaidoso e acaba fazendo alguma coisa que você não faria se você tivesse mais centrado, né? Então, assim, todo mundo faz coisas que a própria pessoa entende que é errado, de vez em quando. Isso acontece. É com isso que eu quero dizer pessimismo antropológico do ponto de vista moral. Do ponto de vista epistêmico, às vezes o cara estuda pra caramba, é versado pra caramba em um tema e erra. É normal. Isso é normal. É isso que eu digo por pessimismo antropológico. Esperar das pessoas o erro, a sacanagem e da gente mesmo. A gente vai fazer isso eventualmente, hora ou outra. E o grande desafio não é criar uma superética racional que vai conseguir explicar quais são as ações corretas a serem tomadas em todos os casos e tal. Isso aí é nos casos limítrofes. Eu gosto de citar sempre um caso limítrofe que envolve a morte, que é a ortotanásia e a eutanásia. Coisas assim, limítrofes, você invoca uma ética e tudo mais para você racionalizar uma decisão que você vai tomar. Mas no cotidiano mesmo, as coisas são mais simples. Envolvem isso, interesse. A gente saber lidar com os nossos interesses. A gente ter força de vontade para de repente não fazer a coisa que a gente sabe que não vai fazer bem pra gente mesmo ou pros nossos próximos. Então, isso é para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Um religioso pode ter o panóptico que ele quiser, ele pode acreditar em 500 deuses que vão julgá-lo de 500 maneiras diferentes após a morte, e ainda assim ele vai sofrer com esse problema. Ele vai ser tentado, não por criaturas espirituais, não por demônios, não por nada nesse sentido. Vai ser tentado por ele mesmo. Ele vai ter interesses ali envolvidos nas suas escolhas. Interesses envolvidos nas suas escolhas. E todo mundo. Então, isso independe de religião. Agir bem independe de religião. Todo mundo tem noções gerais do que é um agir errado, pelo menos no cotidiano. Você sabe quando você está sendo sacana. Ou às vezes você nem sabe porque você está turvado por esses seus próprios interesses, pela raiva, pelo não sei o quê. Mas o raciocínio normalmente não é difícil. Não é um problema de intelectualismo, problemas morais, não advém em regra disso. Então eu gostaria de deixar isso claro, porque assim, um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer e eu vou ter feito um monte de coisa errada. E eu fico triste porque eu sei que muito provavelmente, quando eu morrer, vão fazer em menor escala, né? Porque eu não tenho a amplitude de conhecimento que o Ricardo Boechat tem, porque eu não fiz o trabalho genial que ele fez como jornalista e tal. Mas certamente vou passar por isso também. Eu não, né? A minha memória vai passar por isso. A memória que fica sobre mim vai passar por isso. Quer dizer, as pessoas vão dizer: ah, agora você vai encontrar com Deus e vai se ver, seu otário, não sei o quê. E eu acho isso bastante grosseiro. Bastante grosseiro. Não tanto por mim, que já
vou ter falecido nesse momento, mas eventuais pessoas que tenham algum apreço pela minha memória, sabe, familiares que eu deixe e tudo mais. E isso é triste, eu acho vil quem faz isso. As pessoas específicas que fazem isso, eu acho pessoas más. Eu acho triste demais que a gente tenha que passar por isso. E isso me toca profundamente, porque assim, a experiência que a gente tem é essa, de desprezo. As pessoas acham que a gente que é ateu, é menos ser humano, é menos pessoas menos boas, menos humanas. E isso tudo é horrível, cara. É horrível. Até porque é um esforço diário para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar produzir alguma coisa de bom para os outros e não só as coisas ruins que a gente produz normalmente. Isso tem a ver com o pessimismo antropológico. Só da gente estar vivo, a gente vai acabar pisando em alguns calos por aí, vai fazer mal para as pessoas, objetivamente. A gente vai causar coisas ruins para as outras pessoas, eventualmente. Seja por frustrar expectativas, seja por próprio egoísmo, seja por uma miríade de fatores. Então, eu queria falar só sobre isso nesse momento. Falar que a religião não significa relação necessária com bondade. Falar que essa estrutura de panoptismo religioso, de acreditar que existe uma entidade perfeitamente boa que observa tudo e que vai te julgar, não faz com que as pessoas que acreditam nisso sejam menos escrotas eventualmente com outras pessoas. E isso não significa também, apontar isso não significa que eu também pretenda ter alguma superioridade moral. Isso não existe da minha parte, pelo menos. Então é uma acusação muito comum, né? Dizerem aqui nesse canal que eu quero parecer inteligente, por um lado, e por outro, uma espécie de você acha que você é bonzinho e não sei o que. Não, cara, eu não acho que eu sou bonzinho. Eu acho simplesmente que deuses não existem, certo? E eu acho que as criações deles não operam necessariamente em favor de uma bondade maior. Quer dizer, que existam pessoas que agem melhor com medo de um panóptico desse, isso não significa bondade. Isso é um apelo ao próprio egoísmo natural das pessoas. É dizer assim, se você fizer coisas ruins, pensando só em você mesmo, você vai pagar depois. Em última instância, essa pessoa que está fazendo coisas boas só por causa disso, ela está pensando em si própria. Está pensando nos resultados para ela do pós-vida. E isso não é necessariamente sacrifício, certo? Sacrificar os próprios interesses, fazer um esforço de sacrifício dos próprios interesses, é justamente fazer porque acha que é o adequado a ser feito. Esse que é o grande desafio moral. Esse a essência do desafio moral é essa. Fazer coisas que você sabe que se você não fizer, você ia ganhar alguma coisa, mas você faz só porque você acha que tem que fazer. Porque você não quer prejudicar outras pessoas, ou seja lá por que motivo, porque você, sei lá, fez um cálculo kantiano, alguma coisa assim, de que esse é o comportamento certo, ou sei lá qual é o que baseia as suas ações. Mas, no fundo, você sabe quando você está fazendo alguma coisa pensando só em você e não nos outros. Então, e passando por cima dos outros, né? Porque você pode fazer uma coisa pensando só em você que não causa problemas maiores para os outros. Você não é escroto com as outras pessoas pensando em si em alguns momentos. Então, é isso. Beleza? É triste. Eu fico triste pelo acontecimento da morte do Boechat. Todos nós vamos morrer um dia, então a gente tem que, com esse pessimismo antropológico até existencial, né, saber disso, estar consciente disso, até para diminuir a dor da perda. Mas é triste porque foi um acidente, né? Ele era jovem, relativamente, então é bastante triste ver isso, até porque, como eu disse, ele já tinha entrado de certa maneira no meu cotidiano, por causa que eu acompanhava no rádio durante algum tempo. Aconteceu também com o Chester, o vocalista do Linkin Park,
tinha uma relação com o trabalho que ele fazia, né? Que quando ele faleceu eu fiquei bastante tocado, foi bastante triste. Agora, uma coisa que se tem que ter consciência é que todos nós vamos morrer um dia. Isso é triste, mas é fato. Como a gente não pode lidar com fatos mentindo para si mesmo, a gente não modifica os fatos, então a gente tem que começar a se acostumar com essa ideia do próprio falecimento. Então, eu não tenho capacidade técnica para fazer alguma coisa tão bonita e interessante como fez o canal do Meteoro, que eu acho que é um dos melhores, se não o melhor canal do país que ele tem. Eles têm uma pegada não de ciência, mas de jornalismo. Se eu não me engano, eu acho que a voz masculina ali do canal, ele é jornalista. Eu não sei também, não pesquisei sobre isso. Mas eles fazem um trabalho de homenagem bastante interessante, porque eles têm essa técnica de correr atrás e fazer uma edição e tudo mais. Então eu não vou fazer isso, mas de qualquer maneira eu queria deixar esse registro aqui de homenagem ao Boechat, a pessoa que ele foi, uma saudação para que mais pessoas busquem fazer o seu trabalho, fazendo aquilo que acreditam, cometendo erros, certo? Dizer que a pessoa merece certa homenagem, então não significa que ela é infalível, que ela é, sei lá, que nunca falou besteira, que nunca pregou algo de errado. Não é isso que está em causa quando a gente fala sobre isso. Mas quando a gente consegue observar que algumas pessoas estão se esforçando para não mentir, por exemplo. Mentir. Tem uma coisa que tem acontecido muito na internet, que é simplesmente dizer dane-se. Quando eu digo mentir, tem uma diferença entre você mentir e entre você se equivocar, você errar. Você mente quando você fala alguma coisa que você sabe que aquilo não é verdade. Sabe? Você produz uma afirmação, um discurso que você tem consciência de que aquilo não é real. E eu quero muito que pra frente as pessoas tentem se apegar mais à tentativa de não mentir, à tentativa de não errar, de não produzir discursos falsos, porque por uma linha bastante pragmática que as pessoas têm adotado por aí, aprenderam que mentir é útil para vários movimentos, sobretudo movimentos políticos. Criar imagens falsas, exagerar as coisas é útil. E eu espero que a gente tente não fazer isso. Eventualmente a gente faz isso por erro. E eu tenho valorizado as pessoas que estão tentando não produzir discursos falsos, certo? O que não significa acertar sempre, certo? O comprometimento com você tentar fazer discursos que se aproximam da realidade, tentar trazer informação para as pessoas que se aproxima da realidade, não é necessariamente êxito, certo? Então, só que só a vontade de tentar acertar já é um primeiro passo. E talvez o segundo passo seja assumir as próprias falhas e as falhas dos outros, porque quando você compreende que as outras pessoas vão errar eventualmente, até as melhores, mais preparadas e tudo mais, o seu critério de julgamento fica menos agressivo, certo? Fica menos raivoso, né? Raivoso, estimulando insensatamente, muitas vezes, a raiva em relação a pessoas que estão cometendo erros que você eventualmente vai cometer também mais pra frente. Então, essa é a minha espécie de homenagem ao Boechat, no meu limite aqui, né? Que eu também não tenho capacidade e também não estou tendo muita paciência mental para produzir algo muito melhor do que isso. E aí eu volto a perguntar para vocês se o microfone tá bom. Digam aí nos comentários para eu ter noção. E vou voltar a produzir agora, mais pra frente. Agora que eu tô com esse microfone, eu tô me sentindo mais à vontade para produzir alguns conteúdos. Eu vou voltar a produzir sobre história. A gente vai falar um pouco de epistemologia. Eu tô começando a embarcar nessa área
e estou me interessando bastante. Eu acho que eu vou começar a tratar sobre esse tema. Epistemologia na filosofia antiga, história e epistemologia, história antiga e epistemologia, e vamos continuar com aquela nossa série do direito e do grego. Talvez com edições de After Effects que eu vou pensar se eu consigo trabalhar algumas coisas minimalistas aí, tá bom? Paz para vocês e que a memória do Boechat nos anime com aquele humor que ele tinha na rádio e com essa perspectiva de tentar trazer informação na medida das nossas capacidades. Falou!